Salve, salve, rapaziada do Curiosidades com os Filmes. É o seguinte, eu trouxe um vídeo aqui pra vocês sobre o coronavírus e como se prevenir. Tô aqui com a minha máscara nova, vida boa. Daqui a um tempo vai sair vídeo entre eu e o Gustavo junto de novo. Vida boa, meu nome é Gustavo Araújo e vamos agora pro vídeo. Fala aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês. Hoje vamos falar um pouco sobre, vai passar um vídeo aí sobre coronavírus aí pra vocês. E hoje eu não vou estar presente, só tô gravando essa apresentação aqui, o resto do vídeo não vai estar aí. Então, meu nome é Gustavo Coronavírus, Gustavo Coronavírus. Bom, então eu vou estar aí com todos vocês e sobre o coronavírus nós vamos falar hoje, né mesmo? Então tem que falar sobre o coronavírus para vocês saberem um pouco sobre. E aí tem que gravar sobre o coronavírus aí para vocês ficarem sabendo sobre o coronavírus, porque precisa saber do coronavírus para saber do coronavírus. Então é isso, pessoal. Passe para a apresentação com uma amiga aí. Em tempos de coronavírus, uma das maiores preocupações, e talvez a mais importante, é de como prevenir o contágio. E uma das dúvidas mais comuns é saber que tipo de máscara precisa ser usada no caso de exposição potencial ao vírus. Para começar, vamos diferenciar as máscaras. Basicamente, existem dois tipos, a máscara facial comum e a N95. A máscara facial comum, ou máscara cirúrgica, serve de barreira contra gotículas, e a máscara N95 serve de barreira contra aerossol. As gotículas são partículas líquidas maiores que são expelidas durante a fala, tosse ou espirro. É claro que nem sempre elas são visíveis a olho nu assim, mas elas são pesadas o suficiente para não ficarem suspensas no ar. Elas viajam uma distância de até mais ou menos 2 metros e caem. A máscara facial previne que essas partículas entrem na boca ou no nariz, fechando a porta principal da entrada dos vírus respiratórios, como os da gripe e do resfriado comum. A máscara N95 bloqueia pelo menos 95% de partículas com tamanho de até 0,3 microns. Para funcionar assim, elas têm que ocluir completamente a boca e o nariz, ficando justas dos lados, coisa que a máscara facial não consegue fazer. Isso é essencial porque tem algumas doenças, como a tuberculose e o sarampo, que ficam dispersas no ar em forma de aerossol por um certo tempo depois de um paciente com essas doenças respirarem no ambiente. É claro que existem outros tipos de máscara e proteção respiratória no mundo, mas esses equipamentos mais avançados só fazem diferença mesmo contra produtos químicos e gases tóxicos. Felizmente, as partículas infecciosas são, por definição, pequenos sólidos, que são os vírus e as bactérias em geral. Então, pelo menos em relação a doenças contagiosas, o máximo de preocupação que a gente precisa ter é o de máscaras contra aerossol. Beleza, agora vamos responder a pergunta inicial. Para tentar explicar melhor, vou dividir em 3 situações: profissionais de saúde, pacientes infectados e população em geral. Para os profissionais de saúde, a resposta curta é usar a máscara facial simples mesmo. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Anvisa recomendam que a máscara certa é a máscara facial. A N95 só precisa ser usada se forem feitos procedimentos que induzem a aerossolização, como intubação, ventilação com ambu e nebulização. Mas, como as coisas nunca são tão fáceis assim, tem uma controvérsia. Tanto o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, quanto o ECDC, que é o mesmo órgão europeu, recomendam para os profissionais de saúde o uso da N95 em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus 2019. Acontece que o coronavírus atual é um parente biológico muito próximo do vírus do SARS. O SARS foi um vírus que causou um surto de mais ou menos 8 mil casos entre 2002 e 2003, com uma mortalidade de quase 10%, mas que felizmente ficaram basicamente contidos na Ásia. Nos estudos sobre o SARS, ficou entendido que esse vírus conseguia se transmitir por aerossol, e não só por gotículas. Os estudos da propagação da doença, como nesse grupo de casos que aconteceu num condomínio em Hong Kong, convenceram a comunidade científica dessa capacidade do SARS, e acho que é por conta dessa proximidade entre o coronavírus atual e o SARS que existe a controvérsia sobre a N95. O próprio Ministério da Saúde brasileiro também já tinha lançado alguns informes e documentos que recomendavam a N95 para profissionais de saúde. E, na minha opinião, a diferença entre essas recomendações é provavelmente de natureza socioeconômica. Tanto a OMS quanto o Ministério da Saúde lidam com países em situação de escassez de recursos, então não dá para recomendar o uso disseminado da N95, que é bem mais cara. Na Europa e nos Estados Unidos, elas podem ser mais rigorosas, então adotam essa precaução a mais. Quanto ao comportamento do profissional de saúde aqui no Brasil diante disso, eu recomendo que isso seja discutido com os coordenadores e o CCIH do hospital para definir um protocolo institucional. Mas na minha visão, mais importante do que o tipo de máscara é o que eu vou falar em seguida. A precaução que deve ser empregada nos pacientes com suspeita.
Um ponto muito importante é que a colocação da máscara no próprio paciente previne a dispersão de gotículas e até de aerossóis. Uma das medidas principais é colocar uma máscara facial nos pacientes logo no momento inicial do acolhimento, para ele não contaminar a sala de espera, os consultórios e não contaminar os profissionais de saúde e os outros pacientes. Inclusive, é recomendado para os profissionais de saúde os óculos de proteção, que impedem que as gotículas que o paciente espirra ou tosse atinjam diretamente os olhos. Isso me traz também a uma outra parte da prevenção, que é a precaução de contato e superfícies. Um dos jeitos que essas doenças respiratórias se propagam é que quando as gotículas caem nas superfícies, alguém pode passar a mão e depois levar a mão ao rosto, levando a partícula infecciosa para o contato com a mucosa do olho, do nariz ou da boca. Então é super importante reforçar a higiene manual. Evitar levar a mão ao rosto sem antes ter higienizado ela propriamente, usando álcool 70% ou água e sabonete, e fazer a higienização antes e depois do contato com cada paciente. É recomendado também usar um capote para impedir a contaminação das próprias roupas, que não precisa ser um capote estéril, mas deve ser trocado a cada vez que precisar interagir com o paciente suspeito. E é importante também higienizar o ambiente, usando soluções germicidas para limpar as superfícies. A questão da máscara facial para o paciente é tão importante que o CDC fez um protocolo de precauções que se baseiam em se o paciente estava ou não usando máscara no momento do contato. Essas precauções são o que o profissional de saúde precisa fazer depois de um contato com o paciente com coronavírus. Basicamente, se o profissional de saúde estava completamente protegido, usando máscara e óculos, o risco de contaminação é baixo e ele não precisa tomar precauções especiais depois do contato. Se o paciente estiver usando máscara, basta que o profissional esteja usando máscara também, que o risco é considerado baixo. Mas se o paciente não estivesse usando máscara durante o contato, só de o profissional estar sem óculos, o risco é considerado moderado e a recomendação do CDC é que ele fique afastado do trabalho pelos próximos 14 dias, que é o tempo de incubação do coronavírus. Então, para reforçar, o paciente que chega com suspeita de coronavírus tem que receber a máscara facial o mais cedo possível. E aí, se o caso for descartado, pode retirar a máscara. Mas se for confirmado, a máscara só pode ser tirada quando o paciente chegar no isolamento, seja dentro do hospital, internado, ou isolamento domiciliar. E as regras do isolamento domiciliar são parecidas com a do ambiente hospitalar. Um quarto bem ventilado para a pessoa ficar, colocar máscara facial quando for se transportar pela casa, e os acompanhantes também colocarem máscara facial e fazerem higiene manual para terem contato com o paciente. E agora, por último, o uso de máscara pela população em geral. A recomendação formal é a de não usar. Não existe evidência científica concreta de que pessoas saudáveis usando máscaras na comunidade diminuam o risco de pegar doenças respiratórias. Apesar disso, isso se tornou um hábito cultural na Ásia, que muitas pessoas usam essas máscaras no dia a dia, tanto por causa de doenças quanto por causa da poluição ambiente. Numa situação de surto como a atual, a minha opinião é de que usar a máscara, embora não tenha comprovação científica, faz sentido em algumas situações de risco especial. No Brasil, até o momento da publicação desse vídeo, não se tem notícias de transmissão comunitária do coronavírus, mas em situações de risco aumentado, como em aeroportos e voos internacionais, ou caso a doença se alastre no Brasil, em aglomerações como metrôs e mercados muito cheios, eu considero razoável usar a máscara facial simples. Mas então, rapaziada, como vocês podem ver, eu falei um pouco de cada coisa, falamos um pouco de cada coisa aqui do canal. Esse episódio de coronavírus vai vir outros vídeos de aula, assim. Se vocês curtirem bastante, a gente vai trazer mais vídeos assim, até eu viajar lá pra cidade do Gustavo, que é Querência. Eu vou pra lá e aí sim a gente vai gravar muitos vídeos. Então deixa bastante like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. E, ó, a parte da edição, vocês têm que decidir aí quem edita os vídeos. Porque a gente tá trazendo uma série, vocês sabem, que é maluco, sem noção. Eu vou gravar um com o Gustavo. Cai não, maluco. Sem cair. Cai não, Eu maluco. vou mostrar minha gráfica. Máscara nova. É o seguinte, deixa like. Vamos pensar na meta. 10 likes. Aí. Então eu vou gravar um Segue o Zé Neto, é José Narujo, José Narujo Jude, que é meu irmãozinho, lá no TikTok. Galera, Máscara nova dele do Mengão, olha. a torcida dá um som. Pode levantar a plaquinha. Os corintianos devem estar chorando agora. Calma aí. Chora. Sem ofensa aí aos corintianos, mas não é flamenguista mesmo. Não tem o que fazer. Dá minha máscara aí. Ó, E é o seguinte, eu não me arrependo nem um pouquinho de ser flamenguista. Corinthians indo embora, Flamengo indo.
É, moleque. Ó, deixa o like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, por causa que eu e o Gustavo tá pensando em trazer uma maratona de vídeos assim, explicando e tal. E eu que vou editar tudo, então fica de boa, deixa o like, ativa o sininho de notificação e é isso. Vida boa e tchau.